Um dos pontos de suma relevância diz respeito à esquematização, planejamento das fases da pesquisa operacional. Em vista disso, deve ser analisado o melhor planejamento, a melhor esquematização para se estar colocando em prática justamente para se repercutir resultados positivos para determinada empresa, negócio ou assim sucessivamente. Então, nesta parte, estaremos discutindo a respeito da esquematização das fases de um estudo aplicando a pesquisa operacional. Um dos primeiros passos, como todos bem sabem, diz respeito à formulação do problema. No entanto, para que você possa conhecer uma determinada problemática, faz-se necessário que você faça uma pesquisa geral a respeito da determinada empresa, verificar o que está acontecendo, analisar todos os fatores para que assim encontre-se de fato qual é realmente o problema ao qual está se destacando nesta determinada empresa. Após isso, será trabalhado a respeito da obtenção do modelo. Esse modelo diz respeito a cálculos matemáticos, dados estatísticos, pois se sabe-se muito bem que hoje em dia, além da pesquisar, analisar, faz-se necessário que tudo seja voltado também para a questão de cálculos matemáticos, os quais irão direcionar uma pesquisa mais lógica e mais coerente a respeito da determinada situação, visando assim um resultado mais propício, pois esses cálculos, essas estatísticas irão ajudar de forma ampla na solução dessa determinada problemática. Após isso, será escolhido um modelo de orientação para essa solução. Ou seja, sabe-se muito bem que diante das pesquisas, dos dados obtidos, encontrará-se o quê? Várias soluções. Soluções estas as quais o avaliador deverá estar analisando a solução, a decisão mais cabível para que ele possa estar implantando na empresa justamente para repercutir resultados. Após isso, após fazer toda essa análise sistemática, será obtido os dados. Dados estes, os quais foram obtidos diante da problemática, da obtenção do modelo qual foi escolhido, da escolha da orientação da solução. Então, esses dados servirão justamente para que se possa ter um feedback a respeito de como que foi esse procedimento. Após isso, obterá-se os resultados. Os resultados de mais ou menos como é que vai ocorrer após a implantação dessa solução. E depois disso tudo, nós vamos colocar em prática o quê? A implementação da solução, ou seja, colocar a solução em prática para que assim possa ter um resultado definitivo a respeito da problemática. Ou seja, após implementar a solução, o avaliador deverá fazer várias análises estas as quais deverão ser sistemáticas, justamente por conta que qualquer decisão tomada pode estar agregando a favor da empresa ou não, neste caso. Por isso é necessário fazer toda essa avaliação, toda essa análise. Por isso que é necessário fazer toda essa avaliação, essa análise completa para se obter um melhor resultado em benefício da empresa. Nesse caso agora, nós iremos estar trabalhando a respeito dos modelos. Existem dois modelos os quais nós vamos estar destacando nesta aula. O primeiro deles é o determinístico, ou seja, este modelo ele acontece da seguinte forma: é quando o avaliador ele já tem uma análise a respeito da empresa,
Pois, para que você identifique um determinado problema, é necessário que você conheça a empresa, analise todos os fatores para chegar a uma determinada conclusão a respeito da situação. Em vista disso, esta situação chama-se de modelo determinístico. É onde o avaliador já tem uma noção a respeito da problemática. Assim, será bem mais fácil ele tomar uma decisão a respeito da situação a qual está acontecendo. Então, uma das técnicas do modelo determinístico diz respeito à programação linear, a não linear, inteira, redes combinatórias e assim sucessivamente. Outro tipo de modelo diz respeito aos estocásticos. Este tipo de modelo já é tratado justamente quando não se sabe nada a respeito da empresa. Ou seja, o avaliador terá que fazer uma análise geral, analisar todos os fatores para que ele chegue a uma determinada conclusão sobre a problemática. Isto é, a problemática até então ela é desconhecida. Isso vai atrasar um pouco mais o trabalho, porque quando se tem já a respeito de uma análise sobre a empresa, fica bem mais fácil. No entanto, o modelo estocástico é justamente quando tem que se fazer toda essa análise geral para se obter um determinado resultado sobre a questão da problemática. Nesse caso, as técnicas de pesquisa operacional utilizadas no modelo estocástico diz respeito à simulação, à teoria de filas, à otimização robusta e assim sucessivamente. Sabe-se muito bem que as decisões elas são tomadas por quem? Pelas pessoas. Nesse caso, o que acontece? A tomada de decisão ela pode ser individual ou em grupo. No que diz respeito à tomada de decisão individual, significa que serão decisões o quê? Menos complexas de serem tomadas. Já vai ter uma autonomia da pessoa. A pessoa vai avaliar qual a decisão mais eficaz, mais propícia para poder estar colocando em prática. Então, a tomada de decisão individual é algo bem mais simples, entre aspas. Depende muito também da questão do funcionário. O funcionário ele já deve estar apto para esse determinado cargo. Caso contrário, será complicado. No que diz respeito à tomada de decisão individual, o decisor ele deve ser consistente, ou seja, ele deve ser coerente na sua decisão, ele deve ser firme, ele deve ser consolidado, ou seja, ele deve ter uma análise sistemática a respeito de tudo para que ele tenha confiança na decisão a ser tomada. Racional, sabe-se muito bem que nos trabalhos envolvendo empresas ou qualquer tipo de trabalho relacionado a grandes impactos por conta de uma decisão, é necessário muito utilizar a razão sempre, por conta dos resultados os quais podem repercutir de forma contrária. A respeito do método de resolução do problema, um deles, como todos bem sabem, é o que? Identificar a problemática, gerar as alternativas e escolher a melhor alternativa. Ou seja, faz-se necessário que a pessoa faça uma avaliação sistemática sobre a empresa, identifique o problema, gere as alternativas e, por fim, vai escolher a melhor alternativa para estar aplicando de maneira sensata. No que diz respeito às tomadas de decisão voltadas para as decisões em grupo, nós teremos uma maior complexidade. Por que uma maior complexidade? Porque sabe-se muito bem que cada pessoa tem uma determinada opinião, cada pessoa tem uma determinada visão, um ponto de vista sobre o que está sendo discutido. Então, vai se tornar algo bem mais complexo. A respeito da comunicação, a comunicação ela tem que ser viável. No entanto, pode gerar um determinado conflito, já que cada pessoa
tem as suas ideias a respeito da decisão a ser tomada, ou seja, pode gerar alguns conflitos, os quais não é benéfico. E também, além disso, nós não podemos nos esquecer das diferenças culturais. Essas diferenças culturais, ou seja, cada pessoa tem uma mentalidade, tem uma visão, então as decisões em grupos, de fato, vai ser bem mais complexas, justamente por conta que cada pessoa tem um posicionamento a respeito. A tomada de decisão, os estágios do processo. Nesses estágios do processo, nós temos aqui de forma bem resumida a respeito do que vai acontecer. Primeira coisa é a identificação do problema. Sabe-se muito bem que isso, sem sombra de dúvidas, é a parte primordial da pesquisa operacional. Identificar o problema para estar encontrando uma determinada solução e assim estar resolvendo a respeito. Após a criação de alternativas, depois será selecionada a melhor alternativa e, por fim, nós teremos a implementação e a monitoração. Ou seja, o problema ele vai ser avaliado, vai ser criado vários caminhos para ser resolvidos sobre a problemática. No entanto, vai ser selecionada a melhor alternativa para que ela possa ser implementada. Ou seja, não basta implantar a solução. Faz-se necessário sempre estar monitorando, avaliando a respeito dos possíveis resultados, os quais devem ser favoráveis para a empresa. O processo de modelagem trabalha muito com a questão do realismo. O realismo é um outro modelo que tem um valor que diz respeito a tomadas de decisões realistas, de acordo com a realidade. E o outro é a questão da intuição. A intuição ela é crucial durante a interpretação e implementação. Ou seja, são dois pontos chaves os quais devem ser utilizados justamente para que o avaliador possa tomar a melhor solução cabível para determinada situação, ou seja, sempre analisar a questão da realidade e da sua intuição. E por fim nós teremos que as características dos modelos. O modelo sempre simplifica a realidade. Ou seja, um modelo ele deve estar pautado na realidade da empresa, do determinado negócio. O modelo deve conter detalhes suficientes para que os resultados atinjam suas necessidades, o modelo seja consistente com os dados, o modelo possa ser analisado no período de tempo disponível à sua concepção. Ou seja, o que acontece? Qualquer modelo ele deve ser implementado de acordo com a realidade da determinada empresa, justamente para estar analisando as suas reais necessidades a respeito dos dados e a respeito do tempo disponível para a questão da concepção da solução da determinada problemática. Nesse caso, sabe-se muito bem que a pesquisa operacional ela está voltada para a solução de quê? De problemas, mas para isso é necessário tomadas de decisões eficazes para que a empresa possa ter resultados positivos.